Você já terminou um filme com a sensação de que aquele filme era lindo, e anos depois descobriu que o livro estava contando uma história completamente diferente daquele filme? Eu não tô falando daquela discussão de sempre se o livro é melhor do que o filme, eu tô falando de descobrir que uma adaptação mudou a forma como você enxerga toda uma história, que foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu li Tomates Verdes Fritos. Durante muito tempo eu conheci essa história só pelo filme, e eu continuo gostando muito desse filme, tá. Ele tem uma atmosfera bastante acolhedora, daquela cidade pequena, do restaurante, aquela sensação de comunidade das pessoas que fazem parte da vida uma das outras, efetivamente. E é um daqueles filmes que me deixa com um calorzinho no coração, mas quando eu li o livro, finalmente, eu percebi que tinha uma camada inteira da história que ficou escondida no filme. E foi aí que eu comecei a pensar numa pergunta que não saiu da minha cabeça desde então, que é: o que que uma adaptação escolhe preservar e o que uma adaptação deixa para trás? Porque para quem nunca leu o livro, eu vou contextualizar um pouquinho só o necessário, tá? A história ela vai alternar entre 2 linhas do tempo. Então, no presente, a gente vai acompanhar a Evelyn, que é uma mulher que está completamente satisfeita com a própria vida, e ela conhece uma senhora que vai contar algumas histórias, e essa Nini ela vive numa casa de repouso, e ela fala sobre a pequena cidade que ela vivia de, Whistle Stop, que é a parada do apito. E lá, ela conta a história de Edith e de Ruth. As 2, existem num restaurante. Elas têm uma vida na comunidade, família, amizade, perda, humor, memória, e eu acho que é isso que faz essa história especial, ela não fala só, assim, de uma coisa objetivamente, ela vai falar sobre o tempo, ela fala sobre o pertencimento dos personagens naquela cidade, como que uma pessoa acaba deixando marca na vida da outra, e no meio de tudo isso, vai também existir ali uma história de amor. E essa parte da história de amor foi o que mais me surpreendeu quando eu li o livro. Porque no filme tem uma relação ali entre a Id e a Ruth, que pode ser entendida como uma grande amizade, uma amizade muito profunda. Mas muita gente, se prestar atenção, vai perceber que existe um romance ali. Mas se você já não prestar tanta atenção ou não fizer parte do seu contexto, talvez você não perceba que existe um romance ali. E no livro, essa relação ela acaba ganhando um outro peso. E é interessante que ela não existe ali no livro para, ai, vou chamar atenção, hein? Tem, olha, um casal. Ela só faz parte da vida daqueles dois personagens. Aqueles personagens, elas vão trabalhar, elas vão ter um restaurante, vão administrar esse restaurante, vão criar uma criança, vão fazer parte daquela comunidade da Parada do Apito, vão construir uma vida com aquela comunidade. E talvez seja justamente essa palavra que mais ficou comigo ali depois dessa leitura, que é a vida. Porque não é uma história ali que é construída em torno de um sofrimento muito grande, e ela também não vai reduzir aquelas personagens somente ao fato de que elas são 2 mulheres que se amam. Tá só falando da vida delas e parece muito simples, né, falar da vida de 2 pessoas, mas a gente sabe que não é. Porque quando a gente fala, né, de personagens LGBT, parece que toda a narrativa passa a girar exclusivamente em torno do fato de serem personagens LGBTQIA+. Como se aquela história deixasse de ser um romance, deixasse de ser um drama, ou uma narrativa sobre uma cidade. Só para se transformar na: "Olha, essa aqui é uma história LGBTQIA+", mas a vida real ela não funciona dessa forma, as pessoas vão trabalhar, vão continuar fazendo os seus planos para o futuro, vão construir as suas famílias efetivamente e vão também, eventualmente, envelhecer dentro daquele sentido todo da sua vida, basicamente elas vão viver. E eu acho que Tomates Verdes Fritos entende tudo isso muito bem, porque o romance ele não vai substituir nenhuma parte do restante da vida dos personagens. Aquele romance, ele faz parte da vida delas.
E talvez é justamente por isso que essas personagens elas parecem tão humanas. E enquanto eu lia, eu fiquei pensando, assim, numa coisa muito pessoal minha, né. Eu acabei lendo esse livro quando eu já era adulta, e eu fiquei pensando, né, como teria sido ler essa história quando eu ainda fosse adolescente, por exemplo. E não é porque, assim, eu precisava muito, nossa, me identificar com uma personagem daquele livro. Eu acho que é uma coisa um pouco mais profunda até do que essa identificação com um personagem. Porque a história, às vezes, ela não fala só de representar uma única pessoa, mas ela também ajuda a gente a imaginar um futuro possível para nossa própria história. Porque quando a gente está ainda naquele momento da adolescência que a gente tenta entender quem a gente é, o livro ele às vezes responde algumas perguntas que a gente ainda não está conseguindo formular muito claramente, que é: existe uma vida para uma pessoa como eu? Eu posso ter uma família? Existe isso? Eu posso ter um jeito que eu vá envelhecer do lado de alguém que eu amo? A felicidade ela é possível? Parece ser umas perguntas muito, nossa, muito simples, mas elas não são, porque o livro acaba respondendo elas, né, mas ele não faz, assim, um grande discurso. Ele só vai mostrar que 2 pessoas estão ali vivendo e que elas podem errar, elas vão poder amar e vão construir ali alguma coisa juntas. E às vezes, assim, é uma vida muito comum e mostrar uma vida comum pode ser revolucionário e muito mais, às vezes, do que mostrar uma vida muito extraordinária. E é justamente por isso que eu olho hoje para esse filme de uma forma diferente do que eu olhava no passado, né. E eu não quero deixar claro, assim, não tô falando que é uma adaptação ruim, eu não acho que seja uma adaptação ruim, porque essa adaptação ela preserva muito da atmosfera ali do livro, vai preservar aquela cidade, aquela narrativa delicada, aquela transformação toda, né, que a Evelyn sofre com aquela história e com aquela amizade. Então ele é um filme bastante sensível também. E eu entendo o contexto em que ele foi produzido, né. No começo dos anos 90 tinham, sim, algumas limitações maiores do que a gente tem hoje, né, então eu também não gosto de pensar que essa adaptação ela somente, vamos dizer, errou, né, ela é, de alguma forma, também filha do seu tempo, então ela fez o que era possível naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que entender, né, esse contexto todo, não significa que a gente vai fingir que aquela adaptação não perdeu nada. Porque quando a gente pensa, né, que aquela relação entre elas deixou de ser explícita, ela passa a depender muito da interpretação de quem que tá assistindo o filme. Então, quem percebeu, percebeu o romance, mas quem não percebeu o romance vai terminar aquele filme entendendo que "Ai, nossa, é uma história sobre 2 grandes amigas que são muito próximas". E isso muda bastante coisa. Às vezes a gente precisa, né, ver de fato as coisas, né. E tem uma frase que eu gosto bastante, né, que fala muito sobre aquela as histórias moldam aquilo que a gente consegue imaginar. E eu acho que é muito sobre isso que o livro me ensinou, porque quando eu termino a leitura, eu não fiquei pensando somente: "Nossa, que legal, encontrei uma história muito boa, né, que história legal", mas eu fiquei pensando muito sobre: "Nossa, essa vida é possível, eu posso ter uma vida assim, num lugar legal, com uma pessoa, e eu acho que isso é muito bonito na literatura, né, uma das funções que não é só a gente ter um mundo representado, mas ampliar o nosso próprio mundo e aquilo que a gente pode imaginar sobre ele também. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante entre a gente adaptar, va ver essas 2 coisas, né, esses 2 formatos, essas adaptações, não é decidir: "Nossa, qual dos 2 é melhor? Vamos fazer uma lista de diferenças e marcar", mas eu acho que é responder uma pergunta que para mim é mais interessante, né, o que que essa adaptação escolheu preservar? Porque nenhuma adaptação consegue levar um livro inteiro para uma outra linguagem, isso não é possível porque são linguagens diferentes, então toda adaptação, ela vai ter que fazer algumas escolhas. Então algumas adaptações vão mudar as cenas, algumas outras vão mudar personagens ou até mesmo o contexto histórico em que tudo aquilo está acontecendo,
mas algumas podem mudar aquilo que uma história permite que a gente consiga imaginar. E eu acho que essa foi a mudança mais profunda de todas elas, porque hoje, quando alguém me pergunta assim: "Olha, vale a pena ler Tomates Verdes Fritos depois de ter assistido o filme?", eu vou sempre responder que sim, que não é porque o livro é melhor, porque o livro sempre é melhor, não é isso. É porque o livro ele vai ampliar aquela história, ele vai mostrar uma camada que muda a forma que a gente enxerga tudo aquilo que veio antes, e todo aquele filme. Então, é justamente essa a beleza, às vezes, de voltar para um livro depois de tantos anos, não é descobrir o que estava certo, qual que era melhor, mas descobrir como que uma mesma história ainda é capaz de surpreender a gente. Então, eu queria saber de vocês agora, qual que é a adaptação que fez vocês enxergarem o livro de uma forma completamente diferente? Deixa aí nos comentários.